Então, vamos lá então dar o início então aqui ao nosso grande webinar de hoje, em que este webinar, portanto, ahm, escolhemos este tema que nós percebemos que há muita gente que acaba por, às vezes, investir, e ainda bem, no seu conhecimento, mas depois pode ter algum conhecimento ou não, mas a realidade é que quando começam a operar, tenho visto muitos traders, centenas de traders cometerem montes de erros, e eu trago-vos, portanto, os três erros que vejo a acontecerem mais. E por isso é que 90% dos traders, nos primeiros 12 meses, portanto, numa primeira fase, muitas das vezes não têm sucesso, não têm sucesso por cometer, portanto, estes erros. Portanto, aqui antes de começar, eu deixo sempre aqui um aviso. Neste caso é para vos avisar que este webinar não vai ser para vos vender atalhos, nem promessas irreais, de ganhos rápidos ou então de grandes quantias. Não é nada disso que é o trading. Para quem já assiste a alguns webinars comigo, já sabe, portanto, o que eu defendo e o que nós defendemos. Isso é completamente irrealista. Neste caso, no webinar de hoje, o objetivo aqui é mostrar-vos com clareza, portanto, como eu já disse, os três erros mais comuns que os traders cometem nos primeiros 12 meses, aqueles que acabam por travar muitas das vezes resultados, geram frustração e fazem muitos, ou a maior parte até, desistir antes do tempo, antes de conseguir começar a ser lucrativo ou até, eu diria, ser consistente. Ou vão perceber como é que estes erros, portanto, com este webinar, impactam nas vossas decisões e, mais importante, como é que vocês podem evitá-los. Com uma abordagem um bocadinho mais, muito importante, consciente e consistente. Estão então preparados para encarar o trading de forma mais realista e deixar, portanto, de repetir os mesmos erros, deixar de repetir os mesmos padrões que sabotam a maioria? Vamos lá então começar para este grande webinar. Portanto, antes de mais, só aqui uma breve introdução. Quem somos nós pela primeira vez? Portanto, aqui a Forex Academy Club é uma escola de trading portuguesa onde existe formação ao vivo, seja online ou presencial, desde o nível iniciante. E quando falamos aqui nível iniciante, falamos de nível zero. Se não têm qualquer tipo de conhecimento, não há problema. Nós já temos a informação filtrada para conseguir chegar a vocês da melhor maneira possível e, obviamente, temos já até o nível institucional, tendo já formado mais de 100 traders profissionais com alto nível de sucesso nos mercados. Estamos situados em Lisboa e no Funchal e já contamos com mais de 1.500 traders formados e temos neste momento uma comunidade com mais de 900 traders em Portugal. Portanto, quem sou eu? Aqui estou a apresentar este webinar. Portanto, o meu nome é Pedro Rodrigues, tenho 26 anos e sou do Algarve. Estou no mundo dos mercados financeiros, portanto, há cerca, diria, de 5 anos, mas comecei a investir em mim, e a dedicar-me a 100% todos os dias, sensivelmente, há 3 anos. Atualmente sou trader e formador na Forex Academy Club. Portanto, para vos explicar aqui um bocadinho como é que foi também o meu percurso e conhecerem um bocadinho, portanto, eu no meu processo, no meu percurso no trading, eu penso que tive algo essencial que nem todos têm no início, ok? Acima de tudo, paciência, porque é preciso paciência. Se eu não tenho conhecimento, eu tenho de ter paciência para aprender o que está à minha frente e, obviamente, tenho de ter tempo para aprofundar esse conhecimento. E eu diria mesmo que nesta primeira fase a paciência é extremamente importante. Porquê? Porque muita gente nos mercados financeiros pensa lá está, em algo irrealista que é ganhos rápidos. Eu já vi qualquer coisa, já vi um vídeo, já vi qualquer coisinha na internet, então eu vou já ganhar muito dinheiro e vou ser rico, etc, etc. Já vimos aqui mais do que uma vez que isso é tudo mentira, a realidade não é essa. É preciso haver estudo, é preciso encarar o trading como um modelo de negócio, como uma outra profissão qualquer, ok? É preciso encarar de uma maneira séria. Portanto, eu utilizei este tempo para explorar o mercado de forma intensa, séria e consistente, é assim como qualquer outro negócio. Se eu fosse abrir um restaurante, se eu fosse investir numa outra coisa qualquer, não é? É preciso haver tempo, é preciso haver paciência, é preciso saber investir,
é preciso encarar, portanto, isto como modelo de negócio é preciso encarar de forma séria. Portanto, eu posso dizer que ao longo destes anos, ah, não é muito normal, mas eu tirei mais de 15 formações barra mentorias, sejam elas a nível nacional e nível internacional, desde Portugal, portanto, nacional, Portugal, obviamente, Brasil, americano, Inglaterra, o que tudo o que fui encontrando e achava de certa forma interessante, ah, fui tirando e estudei diversas abordagens, incluindo, portanto, não sei quem está desse lado, mas posso dizer que estudei, portanto, as ondas de Elliott, estudei Smart Money Concepts, estudei ICT, Quarterly Theory, SMTs, SSMTs, Charles Henry Down, que foi um dos grandes impulsionadores do mercado financeiro, Richard Wyckoff. Portanto, eu estudei não sei quantas maneiras, isto são apenas alguns exemplos, não sei quantas maneiras diferentes de olhar para o mercado. E é preciso ter aqui algo em atenção, que é desde cedo, portanto, ao longo deste percurso, eu percebi algo bastante importante logo. E eu acho que é aqui que muita gente no início peca, que é eu não me foquei em decorar estratégias, não é? Porque eu vejo um vídeo ou estou a abordar uma abordagem, o que é que todas as pessoas fazem? Ok, estudei esta abordagem, então eu vou já decorar esta estratégia e vou tentar já aplicar e ao fim de uma semana, 2 semanas, pronto, já estou a bombar. Não é assim, ok? Porque é que não é assim? Até porque a maior parte, e falo por experiência própria, das informações que estão na internet são falsas. Muitas das informações que eu tirei conto pelos dedos de uma mão, aquelas que me serviram mesmo a pena ou não. Uh, portanto, tive sorte porque desde uma primeira fase eu não me quis focar nisso, eu apenas quis aprender, focar-me sim em diferentes conceitos, importantes conceitos, como por exemplo, como é que o mercado se move e porquê é que se move, quais é que são os participantes que participam, portanto, no mercado, o que é liquidez, como é que a liquidez influencia o preço. E estas minhas perguntas todas de eu tentar sempre tentar perceber, isto fez, portanto, com que eu aprendesse em conseguir adaptar-me perante o mercado financeiro que está à minha frente no momento. Portanto, eu estou a analisar um gráfico e consigo adaptar-me e analisar, portanto, o que o mercado me está a dizer, entre aspas. Não foi um percurso fácil, portanto, de início fiz exatamente o que a maior parte dos traders fazem. Eu escolhi o caminho fácil, como toda a gente quase todos escolhem, ou seja, eu posso dar aqui alguns exemplos do que eu já fiz, são apenas alguns exemplos. Portanto, eu já tive em dezenas de grupos de sinais, portugueses, não portugueses, portanto, Espanha, Brasil, Europa, América. Já tive em montes de grupos de sinais. Se eu vos mostrar o meu Telegram, é só grupos de sinais. Entrei mesmo em muitos. Já utilizei expert advisors, ou seja, entre aspas, robôs a operarem por mim. Portanto, estão 24 horas a analisar o mercado e decidem entrar ou não por mim. Já procurei atalhos, já procurei alguém que me pudesse, por exemplo, facilitar e em operar, portanto, com o meu capital e os lucros supostamente iriam para mim. Eu já fiz mil e uma abordagens, portanto, de tentar procurar o caminho fácil e que eu não tivesse trabalho. Obviamente que eu percebi ao longo do tempo que este não era o caminho. Tive a sorte de ser sempre desconfiado, e é aquilo que eu também aconselho a vocês, que foi sempre que diziam para meter isto ou para fazer isto ou aquilo, eu cheguei a investir, portanto, dinheiro, sim, mas sempre em muito pequenas quantias para tentar perceber se valia a pena ou não. E obviamente nos dias de hoje vejo que aprendi com esses erros e que claramente isto é tudo uma grande fantochada, principalmente os grupos de sinais. ah, não caiam nisso, é o maior conselho que eu vos posso dar, porque na verdade os grupos de sinais que, que vocês entram e dizem comprem ali ou vendem ali, na verdade, essas pessoas querem é que vocês entrem e se registrem em plataformas, entre aspas, ilegais, portanto não são regularizadas na Europa, e que depois, por entrarem naquele link, essas pessoas recebem enormes quantias, muitas das vezes lucram com as vossas perdas e tudo mais. Houve um tempo que eu também estive a estudar, portanto, como é que isto era, como é que isto acontecia. Isto também acontece muito com os casinos não regularizados na Europa. É tudo o mesmo esquema, portanto.
Não entram nisso, por favor, é o maior conselho que eu vos posso dar. Qual é que foi o meu grande ponto de viragem? Foi então quando percebi que não existe consistência sem compreensão. Eu só consigo ser consistente num, em qualquer modelo de negócio, mais uma vez, se eu compreender aquilo que estou a fazer. Se eu não compreender, não vale a pena, não vou meter outra pessoa a fazer isso por mim. Um negócio é meu, sou eu que tenho que perceber o que é que está a acontecer. Portanto, não existe consistência sem compreensão. Não existe evolução sem responsabilidade. E se for para investir verdadeiramente, pá, que seja em conhecimento e que seja em mim. Porque é que eu vou investir 100, 200, 300 euros no mercado financeiro quando eu ainda nem sequer domino? Não, se calhar se eu investir 100, 200, 300, 50, 10, o que for, pá, que invista em mim, que invista, lá está, numa formação, que invista em ter conhecimento, nem que seja para realização pessoal e conhecimento. Ao menos estou a dar esse dinheiro, ou fruto do resultado desse dinheiro, a mim. E não estou a entregar, a perder ao mercado financeiro. E foi aqui que surgiu, portanto, o meu grande ponto de viragem. Hoje posso dizer que tenho a minha maneira de olhar para o mercado. Não é a mais correta, não é a mais errada, pois isso não existe, ok? Cada pessoa olha para o mercado de maneira diferente e está tudo certo. Aliás, eu mostrei-vos diferentes maneiras daquilo que eu estudei, são diferentes abordagens de olhar para o mercado. Não quer dizer que haja uma mais correta que outra, depende muito depois da vossa maneira de ser obviamente, depende também da forma como vocês adaptam a estratégia a vocês, porque se eu for uma pessoa um bocadinho mais agressiva a investir, ou seja, mais arriscado, se calhar opero no mercado de uma maneira. Se eu for um investidor mais conservador, não é? Se calhar já opero de outra. Portanto, aqui é fundamental vocês perceberem, e conseguirem adaptar aquilo que aprendem a vocês mesmos. E foi exatamente isso que eu fiz. Portanto, aquilo quando eu analiso para o mercado, eu digo que é apenas uma forma adaptada a mim, adaptada ao meu perfil de trader, aos meus horários e à minha aversão ao risco, onde consigo ser consistente com base em tudo aquilo que foi o meu percurso de aprendizagem. E isso deveu-se muito à formação que também realizei na Forex Academy Club. Foi a primeira formação 100% personalizada a mim. Portanto, posso-vos mostrar aqui alguns exemplos. Eu também, portanto, como já disse, fui aluno da Forex Academy Club. Eu tenho aqui o primeiro certificado do primeiro curso. Cheguei a ter, portanto, a fazer o nível 2, portanto, o nível profissional. E tenho aqui um outro certificado, portanto, da FTMO Academy, onde realiza o exame e tenho aqui a pontuação de 100%. Portanto, isto são apenas alguns exemplos que foi o meu percurso, mas realmente quando eu tirei a formação na Forex Academy Club, foi quando eu percebi que, um, ok, estes conceitos, e esta maneira de olhar para o mercado, não precisam de ser, entre aspas, nesta maneira, neste horário. Eu consigo adaptar ao meu estilo de vida e foi o que me ajudou muito a ser consistente, porque eu quero investir e neste caso em day trade, ou seja, abrir posições e fechar posições no mesmo dia. Mas se eu trabalhar de noite, não é? Só posso operar de dia. Se eu trabalhar, portanto, se eu trabalhar de dia, tiver já um trabalho de dia, só posso operar de noite. Então, a grande vantagem aqui foi conseguir adaptar e perceber quais os ativos, quais os horários, quais os time frames, que deveria, portanto, utilizar derivado ao meu estilo de vida e também ao meu perfil, portanto, enquanto ser humano e enquanto trader. Portanto, na Forex Academy Club contamos com mais de 100 alunos a ter sucesso real no trading e a trabalhar em firmas onde gerem dezenas e centenas de milhares de euros sem arriscarem um euro do seu bolso. Portanto, quando vocês são consistentes, e isto é só a fase enquanto vocês são consistentes e já treinaram muito, já realizaram, portanto, o famoso backtesting, ou já simularam, portanto, entradas no mercado, mas com contas demo, que é aquilo que nós recomendamos, e vocês veem que são lucrativos e são consistentes, vocês podem fazer parte, qualquer pessoa pode fazer parte de uma prop firm, ou seja, de uma firma, onde vocês acabam por operar com o capital da firma. Ora, se eu opero com um capital da firma e esse capital é muito grande, obviamente que então o lucro
também é muito grande. Portanto, esta é a grande realidade do trading e é assim que muita gente consegue ter ganhos grandes. É porque não é, atenção, não é eu arrisco 100 euros para ganhar 1000, porque isso não existe, ou vou arriscar 1000 para ganhar 2000, não é isso. É eu ter uma conta, que por acaso não é minha, é de uma própria forma, vamos imaginar, de 100 mil euros e eu, ao final do mês, conseguir, depende do mês, obviamente, e depende também da vossa taxa de acerto, mas com uma conta de 100 mil, eu diria que vocês podem ter meses com 1000, 2, 3, 5, até 10 mil euros, ok? De lucro. Depende do mês, depende da vossa estratégia, depende disso tudo. Mas reparem a diferença: uma conta de 100 mil para 1000, 2, 5 mil. Portanto, esta é a realidade do trading, ok? Portanto, muita gente, esta é a realidade em Portugal e no mundo inteiro, portanto, muita gente consegue viver do trading sim através destas próprias formas. Uh, com sucesso em praticamente todas as formas lidas, portanto, mais uma vez aqui os nossos alunos, temos diferentes alunos a operarem pela FTMO, pela PIPFarm, pela FXify, pela a Funded Next, MyForex Funds, etc. Temos aqui vários certificados de alunos nossos e com os payouts, portanto, que tiveram, e neste caso, aqui o payout, e aqui neste caso, a conta que conseguiram ter, aqui conseguiram uma conta de 50 mil, aqui uma conta de 5 mil, 10 mil, 5 mil, portanto, acaba por ser a realidade do trading, é esta. No mês passado terminamos uma formação, e estes foram alguns dos feedbacks que os nossos alunos, portanto, nos deram. Se tiverem curiosidade, visitem, portanto, o nosso Trustpilot para lerem as opiniões reais dos nossos formandos. Portanto, tivemos aqui a Marta e o Ricardo a darem o seu feedback assim de uma maneira muito rápida, portanto, 5 estrelas, 5 estrelas. Nós temos tido muito bom feedback nas nossas formações. Vão ao Trustpilot para verem, portanto, opiniões de outros formandos. Então, se tem posto esta pequena introdução para vocês também me ficarem a conhecer um bocadinho e tentar perceberem, portanto, se é a primeira vez que me estão a ver, qual é que é o nosso foco e tentarem, portanto, perceber que, acima de tudo, que a realidade às vezes do trading não é aquela de Lamborghinis e casas e etc. Não é essa a realidade, ok? Portanto, após esta pequena introdução, se têm ambição de realmente ser um trader lucrativo nos próximos 6 meses, fico até ao final deste webinar, pois não ficará gravado. Tudo o que precisarem de anotar, arranjem um caderninho, uma canetinha para anotar as coisas importantes, e terão, portanto, acesso a conteúdo muito valioso que pago, não, muito valioso que costuma ser pago e não vão encontrar de graça. Primeiro ponto, então, primeiro ponto aqui do nosso webinar. A realidade dos traders nos primeiros 12 meses. Os primeiros 12 meses no trading são, para a maioria das pessoas, um verdadeiro choque da realidade. Portanto, o que começa com um grande entusiasmo alimentado por promessas, lá está, mais uma vez, promessas de independência financeira, liberdade de tempo, ganhos rápidos, não é? E casas, Lamborghinis, e barcos e mais não sei o quê, e férias, e como eu já vi uma vez, ter, como é que era a afirmação? Era. Ter 6 sábados e um domingo, esse tipo de coisas. Portanto, isso rapidamente se transforma, portanto, num processo exigente, confuso e eu tenho aqui muitas das vezes, mas eu diria na maioria das vezes, frustrante. Nesta fase inicial, o trader está exposto, que é normal. Para quem não sabe, o trader é a pessoa que opera, que faz trading. Portanto, o trader está exposto a uma tendência natural para acreditar que o sucesso está apenas a uma técnica, a uma estratégia de distância, como se o mercado fosse um puzzle, que por ser, e basicamente é como se conseguíssemos resolvê-lo com a ferramenta certa. E ao mesmo tempo, o contacto real que o trader tem com o mercado revela algo diferente. Conseguimos perceber que muitas das vezes os movimentos nem sempre fazem sentido imediato. As decisões que muitas das vezes nós precisamos de tomar são precisas de serem tomadas sob pressão. Pequenas vitórias que nós temos, e ainda bem, criam confiança, mas perdas inesperadas têm um impacto muito desproporcional, tanto financeiro e, muito importante, tanto a nível emocional. É aqui que a diferença
entre a teoria e a prática torna-se, portanto, clara e evidente. E a curva de aprendizagem ou de sucesso é muito mais psicológica e comportamental do que inicialmente esperado. No fundo, o primeiro ano diria que não é tanto sobre "Epá, vou ganhar dinheiro, ou quanto é que vou ganhar, ou como ganhar. Não. Mas eu diria sim, o primeiro ano é como é que eu vou sobreviver. Ok? Como é que eu vou sobreviver perante o trading, perante o mercado financeiro? Muitas das vezes um clique, na hora errada ou no minuto errado, pode fazer toda a diferença numa operação ou em ser consistente. A aprender a adaptar-me e a comportar-me perante as diferentes diversidades que são muitas do mercado, vai fazer com que eu consiga compreender, portanto, a sua verdadeira natureza. Então, para realçar, eu hoje não vos vou ensinar nenhuma estratégia, não vos vou ensinar aqui, portanto, a atuarem portanto, ao fim e ao cabo, sobre análise técnica, não vou falar sobre suportes, sobre resistências, não vou falar nada sobre isso. Irei sim mostrar-vos, como eu já disse, os três erros que vejo repetidos em centenas de traders e espero com isto que vocês depois tenham sempre, quando estiverem a olhar para o mercado, que se lembrem deste webinar e que se lembrem destes três erros. Garanto-vos que pode-vos fazer toda a diferença. Vou-vos mostrar o porquê destes erros sozinhos serem suficientes para destruírem qualquer conta. Ainda iremos então dar-vos um bónus nosso, um bónus Forex Academy Club. Portanto, vamos começar a compreender o primeiro erro, que é operar apenas com uma análise técnica. Ou seja, para quem não sabe, uma análise técnica, eu tenho um gráfico à minha frente e tento perceber o que é que o gráfico me diz através de zonas que eu crio, como suportes, resistências, trend lines, isto são tudo conceitos da análise técnica. Se vocês aqui na imagem conseguem reparar que tem o gráfico e aqui algumas linhas traçadas, portanto, eu quando estou a analisar um mercado, eu muitas das vezes traço linhas e depois tem em termos técnicos, para eu perceber o que é que o gráfico me está a tentar dizer, mas muitos traders cometem este erro que é operam unicamente com isto que esquecem-se que isto é um mercado movido por eventos económicos. À primeira vista, o trading pode parecer um jogo de padrões, como eu já disse. Portanto, o gráfico mostra-me este padrão, mostra-me isto, e eu calculo imediatamente é isto, então vou entrar. Linhas de tendência, como eu já disse, suportes, resistências, tudo transmite a ideia que o mercado segue uma lógica visual, quase mecânica. Mas, para quem está a começar, é natural acreditar que, dominando essas ferramentas, será possível antecipar movimentos com consistência. Portanto, numa primeira fase, lá está, nos primeiros 12 meses, um iniciante, é natural acreditar que, ok, eu olho para isto, então vai acontecer isto. É quase uma causa, esta causa vai originar esta consequência, não é? E durante há algum tempo, isso até pode acontecer. Ok? E pode funcionar. Mas nós temos de perceber que quando eu invisto no mercado financeiro, não é? Eu quero ser lucrativo, não é na primeira semana, não é na segunda. Eu quero ser lucrativo ao final de um ano, ao final de 2 anos. O que é que me adianta? Não me faz, melhor, não me faz mal nenhum, eu, portanto, não ser lucrativo num ano inteiro em 5 semanas. Não faz mal. Um ano são 12 meses. Se eu não tiver 5 semanas lucrativas, está tudo bem. Ok? E é assim que eu tenho de pensar. Um, Portanto, muitas das vezes até pode acontecer é ao contrário. Portanto, eu vamos imaginar, nestas primeiras 5 semanas, eu estou a ser lucrativo. Existem entradas no mercado que fazem sentido, gráficos que respeitam, entre aspas, os níveis que eu imagino. Ah, e as decisões que eu estou a tomar na minha execução parecem todas bem fundamentadas. Portanto, o resultado é isto. Estou a ver que isto está a continuar bem, está a reforçar a minha confiança na ideia de que o mercado é, acima de tudo, o que é, mais uma vez, técnico. E a realidade, passado este tempo, ou esta curta temporada, é que inevitavelmente surgem momentos em que isto tudo deixa de fazer sentido. O que é que acontece? O mercado começa a fazer movimentos bruscos, que ignoram completamente as minhas estruturas bem definidas e a minha análise, uma volatilidade inesperada, o mercado muitas das vezes move-se de forma descontrolada ali num pequeno período e eu não consigo perceber porquê, porque o gráfico não me mostra nenhum aviso, não me dá nenhum aviso prévio e ainda tenho situações em que o mercado
não reage ao que eu tenho desenhado. Eu espero que o mercado vai reagir naquilo que eu fiz de análise, mas ele não reagiu. E porquê é que isto acontece? Porquê é que eu tenho movimentos bruscos? Porquê é que eu tenho volatilidade inesperada? Porquê é que o mercado naquela zona não reagiu? Ok? E isto é só para vos dar aqui alguns exemplos. Portanto, nós temos aqui um primeiro exemplo. Se vocês nunca viram um gráfico, não se preocupem. Eu vou falar isto de forma super simples e clara para todos. Portanto, eu lendo da esquerda para a direita, eu consigo perceber que este gráfico está a ser crescente, certo? Portanto, eu consigo perceber que isto está a formar uma estrutura, aquilo que nós chamamos de uma estrutura de alta, uma tendência de alta. Então, porque é que eu tenho uma vela, que é, portanto, cada ah, retângulozinho deste vermelho ou verde chamam-se velas, porque é que eu tenho uma vela para baixo, com muita força, e depois ele continua a respeitar, portanto, a linha de tendência. Vamos imaginar que eu entrava aqui, não é? Eu entraria aqui no sentido de compra e colocaria aqui um stop loss. Portanto, se o preço chegasse aqui, eu seria da operação. E eu, portanto, tenho uma tendência de alta, estou a pensar em compra e estou a pensar bem, estou a favor da tendência e de repente tenho uma vela e estraga-me tudo e perdi a operação por causa disto. Tenho aqui outro exemplo. O mercado até está a ser mais ou menos consistente e de repente uma grande volatilidade. Vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Grandes velas com muita força para cima e para baixo. Tenho aqui mais um exemplo em que eu traço, portanto, uma trend line, uma linha de tendência. Tenho aqui uma zona de suporte, tudo numa tendência de alta e ele chega aqui, não respeita a minha trendline, não respeita o meu suporte e ainda consigo perceber que tem alguma força e que está o quê? A inverter a direção para baixo. E porquê que isto acontece? Porque é que eu tenho aqui uma vela que respeita tudo? Eu tenho aqui esta estrutura ligada a esta e uma vela que me está apenas uma vela a desrespeitar-me, portanto, esta minha estrutura. Porquê é que eu tenho aqui um gráfico descontrolado e porquê é que eu aqui, tendo uma análise correta, porquê é que ele não respeitou esta zona e porquê é que foi para baixo? Porque o mercado não é movido pelos gráficos, é movido por informação, por dados económicos. Grande parte dos movimentos mais fortes no mercado acontece quando surgem dados económicos ou mudanças nas expectativas. Estamos a falar, portanto, de exemplos, decisões de bancos centrais, dados de inflação, dados de emprego, crescimento económico, tudo aquilo que altera a forma como os grandes participantes, os big players, veem o futuro. Um exemplo para quem não está a perceber muito bem. Sai um dado de inflação muito acima do esperado. O mercado começa, portanto, imediatamente a ajustar expectativas sobre estas taxas, portanto, sobre as taxas de juros. Ou seja, quando essas expectativas mudam, o dinheiro acaba por se movimentar rápido e em grande escala, porque saiu ali um dado económico sobre determinado assunto, neste caso, sobre a inflação. Temos aqui alguns exemplos, portanto, em alguns eventos que surgem e que fazem o mercado muitas das vezes comportar-se ou mover-se assim de uma forma assim um bocadinho mais, entre aspas, descontrolada. Portanto, quando saem dados de emprego nos Estados Unidos da América, da inflação, decisões do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, decisões do Banco Central Europeu, discursos de bancos centrais, portanto, isto são tudo eventos que acontecem ao longo do ano, mais do que uma vez, obviamente, e que fazem com que o gráfico, muitas das vezes, se mova para cima e para baixo rapidamente. Nós muitas das vezes não percebemos porquê, porque o gráfico não nos diz nada, mas não nos precisa dizer porque está este dado económico. Não sei se já viram, se não, mas já até há uns vídeos engraçados no Instagram, ou no TikTok, ou mesmo no Twitter, que muitas das vezes está o gráfico a comportar-se de uma certa maneira e o Trump vai falar e assim que abre a boca e diz a primeira palavra, o gráfico dispara para cima ou para baixo. É uma coisa, pronto, há aqui uns pequenos vídeos engraçados a brincarem um bocadinho com a situação, mas é essa a realidade, que acontece. Portanto, é precisamente, como eu estava a dizer, estas informações que quebram os padrões, que ignoram os níveis técnicos que eu tracei e que eu analisei e criam os tais movimentos bruscos que parecem, entre aspas, sem lógica, para quem está apenas, mais uma vez, a olhar para o gráfico. No fundo, o que parece um comportamento irracional do preço é, na verdade, o mercado a reagir.
está apenas a reagir a algo simplesmente que não está visível na análise técnica. Portanto, eu consigo perceber que portanto, eu sabia que neste momento iria existir um dado económico, o mercado está aqui a comportar-se desta maneira, saiu este dado económico e reparem que o mercado ganhou uma ligeira força para baixo neste momento. Após este pequeno período, o gráfico então depois voltou então a consolidar. Ok? Não está aqui nenhuma razão específica no gráfico que me mostre a razão, o porquê que o gráfico esteve aí para baixo. Mas eu sabia que neste tempo, se fosse 1 hora, 1h30, 2, sabia que naquele momento iria existir um dado económico. Então o mercado reagiu a essa informação. Então, perante isto tudo, perante estas informações que surgem, qual é que é o melhor processo? Como é que eu devo de reagir? Como é que eu me devo comportar perante isto? Portanto, o primeiro passo que vocês têm de fazer é criar um contexto macroeconómico. Então, o contexto macroeconómico representa a maior força que move o dinheiro a nível global, a nível mundial. São estas forças que criam muitas das vezes tendências, ou seja, que criam uma direção mais duradoura no mercado. Não se trata de prever o futuro. Trata-se de eu entender o cenário atual em que estou situado e alinhar as minhas decisões perante ele. Portanto, alguns exemplos que eu às vezes preciso de analisar, portanto, a nível macro, ao longo do tempo, taxas de juro, inflação, decisões de postura dos bancos centrais, crescimento económico, muitas das vezes também períodos de guerra, como é que ao longo, quando falo a nível macro, não falo de hoje para amanhã, nem para a semana. Por exemplo, falo ao longo do tempo, ao longo de meses, como é que está a comportar-se, portanto, a situação das taxas de juro, inflação, o mercado está a tentar subir, está a descer, não é? Eu estou a tentar perceber qual é a direção ao longo do tempo. Aqui eu não estou a tentar prever o futuro, mas sim a perceber, lá está aquilo que eu estava a dizer e nem tinha lido, a perceber qual a direção geral, do mercado. Após fazer este primeiro passo, vou passar então para o meu passo número 2. Eventos fundamentais, eventos económicos. Depois de eu perceber o contexto a um nível macro, o próximo passo é saber quando o mercado se poderá vir a movimentar com força. Os eventos fundamentais, e isto é extremamente importante, eventos fundamentais são momentos específicos em que nova informação entra no mercado. E é aqui que surgem os movimentos, muitas das vezes bruscos, a volatilidade e muitas das vezes a quebra da análise técnica, a quebra das minhas estruturas. Portanto, tenho aqui um exemplo de uma análise, nisto chamamos, portanto, de análise fundamental, em que eu tenho, reparem aqui, algumas notícias. Tenho aqui, portanto, a vermelho, a laranja, ou aqui a cinzento barra branco, pronto, que significa o impacto que isso poderá ter no mercado. Portanto, a nível de vermelho, que o ponto vermelho significa que eu irei ter um grande impacto, esta notícia irá ter um grande impacto no mercado financeiro, e aqui eu consigo perceber também qual é a moeda que vai ser influenciada por esta notícia. Por exemplo, aqui é o iene japonês, aqui é o dólar, aqui é o dólar australiano, o dólar do Canadá, e ainda analisando, portanto, este lado, eu consigo perceber qual é o dia e muitas das vezes também consigo, muitas das vezes não sempre, eu consigo perceber qual é a hora que esse dado irá surgir no mercado. Muitas das vezes estes dados, mais uma vez, que surgem e que são momentâneos. Muitas das vezes dados são dados de emprego, discursos de bancos centrais, inflação, decisões de taxas de juros. Portanto, aqui não é preciso, mais uma vez, eu prever os resultados. A taxa de juros vai fazer isto. O dado de emprego vai fazer isto ao gráfico. Não. Eu apenas preciso de estar preparado para o impacto que isto vai ter no mercado e estar atento às horas das notícias. Portanto, nós deixamos aqui um pequeno bónus para vocês. Estes são dois dos links mais conceituados que vocês podem guardar para vocês, onde saem as notícias, portanto, mais importantes de cada moeda, todos os dias. Portanto, tem aqui o Investing, ou Forex, a Forex Factory, tanto um como o outro. São dois sites que vocês podem guardar para vocês. Tem aqui, reparem, mais um exemplo. Portanto,
a notícia, a moeda, o horário. Portanto, olha, à 1h30, neste dia, reparem a quantidade de notícias que surgiu à 1h30. Aqui no dólar, hum, portanto, reparem a volatilidade que teria aqui. Portanto, aqui já não funciona com o tal vermelho e laranja neste site que é o Investing, que funciona por estrelas. Portanto, 3 estrelas, grande impacto. Uma estrela, um impacto muito mais pequeno. Reparem aqui que o dólar, à 1h30, eu olhando para isto tudo, consigo tirar a conclusão de que, pá, calma, que à 1h30 vai surgir aqui um dado e o mercado provavelmente pode descontrolar. Ok? O que é que isto faz? Se eu já sei que esta notícia vai acontecer no dia anterior, lá está, vai fazer com que eu esteja preparado para o impacto que isto poderá ter. Eu sei que à 1h30, e vou já dar aqui vá um conselho, eu já sei que à 1h30 provavelmente não convém eu abrir uma operação. Ou convém não estar no mercado. Porque o mercado vai se descontrolar. Convém o quê? Fazer uma coisa que é aquilo que eu digo muitas das vezes e adoro. Estou a valorizar o capital que tenho. Estou a saber dar valor àquilo que eu tenho. Não estou a não estou a expô-lo ao risco. Ok? E isto é fundamental. Portanto, vamos então aqui ao nosso passo 3. Portanto, eu fiz uma análise macro. Consigo perceber, portanto, qual é a direção geral do mercado. Sei que naqueles dias ou naquela semana vão acontecer notícias, sim ou não, de alto impacto ou não. Após isto, vou então à famosa análise técnica, apenas aqui. É então o meu terceiro passo. Depois de eu entender o contexto do mercado, então só preciso fazer mais uma coisa que é tentar encontrar uma boa zona de execução, tentar entrar no mercado financeiro. É aqui que a minha, portanto, ou a vossa análise técnica ou a estratégia, é aqui que vai entrar estes conceitos todos, é aqui que vai entrar o conceito de tendência, suporte, resistência, price action, tudo aquilo que a análise técnica tem, é apenas no terceiro passo que vai entrar. Aqui resumindo, vocês podem apontar este, porque acho que está um excelente resumo destes últimos slides, que é o contexto a nível macro define a direção. Os eventos definem o timing e se vai ter um grande impacto, se não vai ter, define ali o momento, se é o momento bom para entrar ou não. E a análise técnica define a execução. Atenção, não é por eu ter uma direção, por eu perceber que naquele momento não existem notícias, não quer dizer que eu tenha de entrar. É aqui que está a fazer, então, é aqui que faz parte a minha análise técnica, que é a minha análise técnica tem de mostrar perante o gráfico, aqui sim já é por gráfico, porque eu já sei que já estou alinhado com a análise fundamental, portanto, eu aqui tenho de esperar que a minha análise técnica me mostre um bom setup de execução. Se não me mostrar, eu tenho bom remédio que é não entro. E mais uma vez, o que é que eu estou a fazer? Estou a preservar o meu capital, estou a valorizar o meu capital. E garanto-vos uma coisa que isto é um dos conceitos que demora muita gente a entender ao longo do tempo, que é o saber valorizar, o saber não expor ao risco o capital. Ok? Eu só vou expor ao risco quando eu tenho uma grande probabilidade de acerto, quando eu sei exatamente quando tudo bate certo, quando a direção bate certo, o timing bate certo, o setup bate certo, então eu vou arriscar. Estou acima de uma probabilidade de perca. Tenho um grande setup. Pode ser que eu consiga acertar. Não quer dizer que eu acerte sempre, mas provavelmente a maior parte das vezes eu acerto. Ok? E é desse lado que vocês têm de estar. Se não cumprir, preservem o capital. E não arriscam. É melhor não arriscar e não perder do que arriscar e perder. Vamos então falar então aqui do nosso segundo erro, que é ignorar a gestão de risco, portanto, a gestão do nosso capital, até ser tarde demais. Ou seja, basicamente este erro destrói contas mesmo de traders com boas estratégias e boa análises. E porquê? No início quase ninguém pensa na gestão de risco. E é verdade. É algo novo. Os traders estão com o bichinho, não é? Eu já tenho esta informação, já sei fazer uma análise técnica, dá gosto de traçar ali uma trendline, traçar ali, dá gosto de mexer, já sei fazer isso, então eu vou executar. E tem aquele bichinho e aquele entusiasmo, de querer entrar no mercado.
E muitas das vezes esquecem-se da gestão de risco, da gestão do capital. Lá está, o foco acaba por ser análise técnica, acertar entradas, encontrar o setup perfeito, prever o próximo movimento. Acaba por ser isto. Enquanto as primeiras trades ah, até correm bem, cria-se, mais uma vez, uma ilusão de controle ao mercado. Ok? Mais uma vez aqui eu penso que o mercado é como se fosse um puzzle e eu consigo dominar o mercado e que o mercado encaixa-se ali na perfeição perante o meu pensamento e a minha análise. Mas ao longo do tempo, sem darmos conta, começamos a fazer aqui alguns pequenos erros. Começamos aqui, se calhar, a aumentar um bocadinho o risco. De vez em quando, só porque, pronto, faço uma posição um bocadinho maior, faço um stop um bocadinho mais largo, ahm, ou simplesmente nem uso stop loss, que é um erro terrível. Arrisco capital, para tentar recuperar uma trade perdida, portanto, eu perdi, mas vou arriscar, outra vez, para tentar recuperar o que perdi. Não mantenho a percentagem de risco da estratégia, ou seja, a minha estratégia, ahm, diz que o meu método, portanto, eu estudei ou criei o método. Pronto, isto depois depende também, obviamente, de cada um de vocês, do que gostam de arriscar ou não. Mas vamos imaginar que arriscam 1% do vosso capital e perderam. Então, o que é que muita da gente faz? Ai, calma, então, mas eu agora perdi, eu vou tentar recuperar. Estamos aqui no segundo erro. E como vou tentar recuperar, eu vou agora arriscar 2%. Esquecem-se que se perderem, perdem 3%. E eu penso que é preferível perder 1% do capital do que perder 3%. Portanto, acaba-se por conseguir concluir isto que eu tenho aqui, que é uma trade, muitas das vezes, ou uma sequência curtas de trades, conseguem arruinar semanas ou meses de lucro. Derivado a estas pequenas coisas, aumentar um bocadinho a posição, aumentar um bocadinho o stop, arriscar um bocadinho mais, é sempre só mais um bocadinho, mais um bocadinho, mas o mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho, acaba por ser muito grande. Portanto, perante este erro da gestão de risco, vamos perceber quais é que são os maiores, portanto, os mais comuns quatro comportamentos da falta de gestão de risco que vocês devem de evitar. Portanto, vocês quando estão a operar, tenham atenção se vocês estão a ter algum comportamento destes quatro ou não. O comportamento número um, muita gente costuma ter, é o negociar por vingança. Como se adiantasse muito. Ou seja, uh, perder uma operação, e abrir imediatamente outra, com maior capital para tentar recuperar. Ok? E isto é só, acaba por ser muito inconsciente, porque vocês estão a tentar vingar-se, para algo que não tem controle, não é? A perda ativa muitas das vezes uma resposta emocional que leva, lá está, a estas decisões impulsivas. Muitas das vezes, montes de traders nem pensam. É quase do estilo, ai, perdi, perdi. Não, 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 pera, agora perdi, mas o gráfico agora está a subir. Vamos imaginar, o gráfico está a descer. Eu estou a pensar numa tendência, portanto, se está a descer, eu estou a pensar em venda, não é? Mas vamos imaginar no momento que eu entro, o gráfico sobe. Sobe, perdi. Mas ele já está a baixar um bocadinho. Então se está a baixar um bocadinho, então vou tentar recuperar. Ele está a baixar e agora que eu vou conseguir. Ele desce, mas desce muito pouco e continua, e depois volta a subir e perdi outra vez. Ok? Portanto, eu nem pensei naquilo que estava a fazer. Eu só estava ali a tentar. Ok, ok, vou tentar. Vamos tentar. Eu estava certo. Foi só ali um pequeno detalhe que falhou. Eu estava certo. Vamos tentar outra vez. E isto faz com que vocês comecem a arriscar demasiado capital, mais do que deveriam, e estão literalmente a negociar por vingança para tentar recuperar algo. Ok? Um, Estão a reagir por uma decisão impulsiva, estão a reagir já, de uma maneira emocional, e a melhor forma que vocês têm a contrariar isso é escrever um método. Faz isto, um gráfico fez isto, eu vou comportar-me desta maneira. Ganhei, ganhei, perdi, perdi, ponto final. E não faço mais nada. Esta é a melhor maneira que vocês podem contornar este erro. Lá está aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, sem regras, não existe nada a parar este comportamento. Portanto, um conselho que eu vos dou é: se perderam uma operação, que é aquilo, por acaso este conselho é mesmo aquilo que eu faço. No dia que eu perco a operação, eu não olho mais para o gráfico. Amanhã também é dia. Vamos imaginar, eu sou um trader mais conservador. Eu, no máximo, só faço uma trade por dia.
No máximo, dos máximos, uma trade por... E não opero todos os dias, só quando, portanto, tenho um bom setup. Portanto, eu esperei, não operei durante 2, 3 dias. Vou operar agora num quarto dia. Por acaso aquilo bateu tudo certo. O macro, os eventos fundamentais, a minha análise técnica, bateu tudo certo. Mas perdi. Perdi, fecho o computador, vou à minha vida, vou fazer o que tenho a fazer. Amanhã, se me mostrar um setup bom, volto a tentar outra vez. E vocês agora podem dizer assim: Oh Pedro, mas assim, quer dizer, é difícil de acertares sempre. Ou então é difícil de teres uma maior percentagem, uma grande percentagem de acerto. E eu respondo-vos porque a análise técnica vai-vos permitir, se vocês tiverem bons fundamentos de análise técnica, e tiverem cuidado com as notícias, isso vai-vos me colocar sempre acima da probabilidade de perda. E depois não é só isso, é que isto não é o casino, é que isto não é. Portanto, eu arrisco X, vamos imaginar, olha, vou-vos dar um exemplo muito simples. Não é a roleta no casino. Eu vou arriscar 5 euros na cor vermelha. Se eu ganhar, o que é que me acontece? Eu recupero aqueles 5 que investi e ganho outros 5. Ganho o dobro, certo? No trading não é bem assim. Nós trabalhamos com rácios. Cada vez que eu perco, vamos imaginar, 5. Mas cada vez que eu ganho, ganho 10. Atenção que estes 10 não é os 5 que eu arrisquei. Não, são 10 puros de lucro. Ok? Esta é a grande diferença dos casinos no investir, para quem está aí desse lado mais iniciante. Eu no casino arrisco 5 euros. No vermelho, vamos imaginar, acertei, recupero os 5, ganhei outros 5. Muitas das pessoas pensam que estão a ganhar 10, mas não, estão a ganhar é 5. Recuperaram e ainda eram mais 5. No trading, se vocês perderem, perdem 5. Se vocês ganharem, ganham 10. Ou seja, isto faz com que uma, uma vitória consiga abater duas derrotas. Ok? Então vocês conseguem estar sempre um passo à frente e conseguem sempre contornar as vossas perdas perante portanto, perante o mercado financeiro, perante a vossa estratégia. Eu dei-vos o exemplo de 1 para 2, mas isto depende depois da estratégia e da maneira de vocês olharem para o mercado. Existem estratégias que é para 1,5, existem estratégias que é para 3, existem estratégias que é para 4, para 2. Portanto, isto tudo depende. É só para vocês perceberem como é que isto funciona, os lucros e as perdas, e muitas vezes como é que nós conseguimos contornar. Maior conselho, portanto, para finalizar: perderam, não olhar mais, vão à vossa vida, o dia a seguir. Um mês tem 22 dias úteis, normalmente, portanto, tem 22 dias para analisar o mercado. Vamos então ao comportamento número 2, não usar stop loss. Ok? E este erro, portanto, não colocar o stop loss por acreditar que o preço vai, entre aspas, voltar é 100% irrealista. E pior, é que o stop loss, quando utilizo um stop loss, eu não estou a admitir uma derrota. Pelo contrário, um stop loss é a definição de eu consigo controlar a perda máxima ao entrar numa operação. O que é um stop loss? Um stop loss, para quem não sabe, eu tenho aqui, vou dar um cenário muito simples. Esqueçam agora aqui estas linhas, aqui a cruz, só olhando para o gráfico. O gráfico eu consigo perceber que está a descer. Eu abro uma posição. Vamos imaginar que eu abro uma posição e até, olha, vou entrar em compra. Portanto, eu espero que nesta zona o gráfico vá inverter e vá para cima. E eu coloco o meu stop loss, portanto, uma linha algures aqui. O que é que isto significa? Eu entrei aqui acima e meti a linha do stop aqui um bocadinho abaixo. Significa que quando o mercado chega à linha, eu saí da operação e perdi aquela percentagem que eu arrisquei. E isto é a melhor maneira de vocês operar. O que é que muita gente faz? Não opera com stop loss, entra aqui e não mete aqui um stop. O que é que isto significa? Quanto mais o gráfico desce, vocês mais vão vendo o vosso capital a ir em descendo. Em janeiro ou fevereiro deste ano, já não me lembro quem é que foi a aluna, mas teve um webinar que disse que um dos erros que teve foi não usar stop loss. Contou um bocadinho a história dela aqui num dos nossos webinars, e disse que em poucos minutos perdeu 10 mil euros, que era a banca que tinha. Portanto, para vocês perceberem a importância de utilizar sempre stop loss, porque usar um stop loss vocês conseguem controlar, portanto, a vossa perda. Se vocês definem que só vão perder, só vão arriscar 1%, pá, o preço bateu ali, só perderam aquilo 1% num dia. Pronto, perderam 1%, está ótimo. E não perder os 100%. Ok? Portanto, regra já para escreverem onde quiserem.
operar sempre com stop loss. Vamos então ao comportamento número 3. Tudo numa operação. Portanto, concentrar demasiado capital numa única operação por ter muita convicção. Eu tenho muita convicção, epá, em vez de arriscar 1%, vou já arriscar 50%. Mas esquecem-se muitas das vezes, estes traders, que convicção e certeza são duas coisas completamente diferentes. E mais uma vez, no trading ninguém tem certezas. Não existem certezas no trading. Ok? Existe uma boa análise e uma boa estratégia, e perante essa análise e essa estratégia, eu conseguir ser consistente ou não. Porque ninguém acerta sempre no trading. Agora vamos imaginar que se eu ao ano tiver uma taxa de acerto, olha, não preciso dizer muito mais. Se eu ao ano tiver uma taxa de acerto de 50%, é ótimo. Porquê? Porque eu trabalho com rácios. Cada vez que perdi, perdi um. Mas cada vez que ganhei, ganhei dois ou três. É um bocado isto. Portanto, se eu tenho uma taxa de acerto de 50%, epá, é espetacular. Ok? Mas para isto acontecer, e para eu conseguir, portanto, ter este controle, eu tenho de saber quanto é que eu arrisco por operação. 1%, 0,5%, 2% às vezes já é um bocadinho mais, ok? Portanto, tudo numa operação. Não, não existem certezas. Por muito que isto esteja a correr tudo bem, pode dar errado e está tudo bem com isso, ok? É preciso eu saber contornar isso. Portanto, nunca concentrar tudo numa operação. Vamos então aqui ao último comportamento para vocês anotarem, que é adicionar posições. Portanto, adicionam posições a uma operação perdedora. Ao fim e ao cabo, transforma uma perda controlada, aquilo que eu já tenho-vos dito, numa perda exponencial, que é uma das formas mais rápidas de destruir uma conta. Então, basta, deixo só esta pergunta que é muito simples, que é, se a tua primeira entrada está errada, então porquê que a segunda vai estar certa? Então, se está errada, está errada. Vocês analisaram desta maneira, acham que o gráfico vai se comportar assim, mas se não reagiu, então aquilo que vocês analisaram não está correto. Ok, então amanhã vão analisar outra vez para tentar perceber se eu consigo estar de acordo perante o mercado. E não, naquele momento, eu já percebi que a minha análise, realmente o mercado, mais à frente vocês vão aprender. Espero eu que o mercado tem manipulações, ok? O mercado manipula-se para, obviamente, portanto, chegar aos stop losses de muitos traders. Portanto, ele faz manipulações, ele engana. Portanto, às vezes o gráfico está a descer, inverte para cima para enganar muitos traders a entrar em compras e depois volta a descer e respeitar a sua estrutura inicial. Portanto, existem muitas operações destas. Ahm, e muitas das vezes os traders não estão preparados para estas manipulações. Para quem não está a perceber o que é isto de adicionar posições? Eu aqui entrei em compra, bateu mal, então aqui vou entrar em compra. O gráfico continua a descer. Não, mas eu acredito que vai entrar a compra, então vou entrar aqui. Então vou entrar aqui. Então vou entrar aqui. E vão entrando naquela análise, vamos imaginar, daquele dia, eu estou a entrar em compras, se calhar desde as 9 até ao meio-dia. Imaginar, ou desde a 1 até às 4. Ou se eu tiver a olhar para o gráfico de noite, desde a 1 até às 4. Não faz sentido. Eu estou o quê? Eu não estou a melhorar a minha posição. Eu estou a aumentar o erro. Eu estou a triplicar, a quadriplicar, portanto, a minha taxa. hum, eu estou a triplicar, a quadriplicar. Está-me a faltar a palavra, deixa-me só. Ai, está-me a faltar a palavra, era uma palavra. Não faz mal. Eu estou a duplicar, a quadriplicar o risco. A quadriplicar e a triplicar, portanto, o meu risco da minha posição. Eu já não estou a arriscar, portanto, 1%. Se eu somar aquilo tudo, já me dá quase 10% num dia de perda. Não adicionem posições. Se a vossa análise está mal, fechar o computador, ir à vossa vida, irem trabalhar, irem estar com os familiares, irem dar um passeio. Amanhã é dia. Amanhã logo olhem para os gráficos outra vez. E é assim que vocês estão a ter um controle perante vocês mesmos. Portanto, vamos então aqui, já estava a fazer aqui uma pequena ponte, que é ao terceiro erro. Portanto, muita da gente ignora a análise fundamental, ignoram a gestão de risco e, por fim, subestimam o impacto da psicologia na execução. Ok? E este tema da psicologia, da gestão de risco, eu não sei
qual dos dois, ah, se calhar até a psicologia acaba por ser o mais importante. Um, um trader com uma excelente estratégia, com uma excelente análise, nunca tem sucesso se não tiver uma boa psicologia, um bom método e uma boa gestão de risco. Portanto, no início, mais uma vez, acreditas que ou vocês acreditam que o sucesso, portanto, um trader iniciante acredita que o sucesso depende unicamente, como eu já disse, da estratégia, da maneira de atuar no mercado. E muitas das vezes acham que se entrar, ou se encontrar uma maneira mais correta, entre aspas, o resto resolve-se. Eu estou sempre, eu estou não sei quantas vezes acerto no mercado, tenho uma boa taxa de acerto no mercado, portanto, gestão de risco e psicologia, e depois logo vejo, olha, quando já tiver uma boa quantia, eu logo penso nisso. E muitas das vezes pensam que estão a combater contra o mercado financeiro e que estão a ganhar. Portanto, metem o mercado financeiro como adversário. E com o tempo, muitas das pessoas, muitos traders, conseguem perceber exatamente que a realidade é o oposto. Conseguem perceber que o maior adversário no trading somos nós mesmos. Ok? E porquê é que isto acontece? A realidade, isto é muito simples, a realidade é que o cérebro humano não foi desenhado, não está preparado para lidar com o trading. Porquê? Porque uma perda de 100 euros, estamos a falar do mesmo valor, uma perda de 100 euros vai causar o dobro do impacto emocional de um ganho de 100 euros. É o mesmo capital. Perdi 100, ganhei 100. Mas ganhei 100, sinto-me já alguma confiança. Comecei a ganhar alguma confiança. Perdi 100, já não percebo nada disto. É o que o vosso cérebro automaticamente vai fazer. Ok? É muito desproporcional. Ok? Isto chama-se aversão à perda. Esta é a razão pela qual tantos traders não conseguem ser lucrativos, ao longo do prazo. Estudos, portanto, sobre traders profissionais mostram que mais de 80% das perdas consistentes não vêm da falta de conhecimento. Vêm de decisões emocionais. O medo de perder, ganância de ganhar mais, vingança depois de uma perda, excesso de confiança depois de uma vitória, paralisia na hora de cortar uma operação ah, que está a correr mal. Portanto, isto são tudo decisões emocionais que eu tenho de saber evitar e focar-me no método. Eu tenho de saber no trading, tenho de saber, ou eu tenho de saber, não, eu tenho de treinar, eu diria, tenho de conseguir treinar a controlar a minha mente. Ok? E acho que isto é o processo mais difícil, porque muitas das vezes vocês não entram numa operação e mostra-vos o setup perfeito porque têm medo de perder. E o setup fez aquilo exatamente que vocês tinham pensado e se entrassem seriam lucrativos. Mas como têm medo de perder, não entram. Se Aí agora vocês dizem-me assim, ó Pedro, então, mas eu não perdi, eu não entrei, estou a preservar capital. Mais ou menos. Porquê? Aqui já não se entra bem o preservar o capital. Porquê? Porque vocês estão a atuar perante uma estratégia e um método vosso. Ou que aprenderam, ou que assimilaram, ou que adaptaram a vocês. E o vosso método, a vossa estratégia dizia, entra ali. E vocês não entraram. Então vocês já não estão a respeitar 100% a vossa estratégia. Então aqui já não entra o facto de valorizar o capital. Porquê? Porque vocês têm de perceber que no trading não é sobre ganhar muito. É sobre contornar as perdas. Então, ou evitar perdas. Eu posso apenas entrar, eu prefiro entrar no mês 2 vezes e estar certo do que entrar 10 vezes e estar 5 bem e 5 mal ou 4 bem e 6 mal. Portanto, é saber evitar as minhas perdas ou saber evitar quando o setup não me mostra a 100%. E se eu não entro por medo, significa que eu já não vou ter uma operação de lucro para combater outras passadas que eu tenha perdidas ou futuras perdidas. Portanto, isto faz com que vocês não consigam ser lucrativos a longo do prazo. A ganância de ganhar mais, o que é que faz? Vocês já entrarem antecipadamente, muitas das vezes no mercado. O mercado ainda não mostrou setup e vocês já entraram. Provavelmente vai correr mal. Já vimos a vingança depois de uma perda, o excesso de confiança depois de uma vitória. Eu entrei, vamos imaginar, eu fui bem sucedido de manhã. Então, como fui bem sucedido de manhã, vou já entrar outra vez à tarde. Que, se foram bem-sucedidos de manhã, não gera mais confiança. Boa, ainda bem. Agora sim vou preservar o capital. O meu dia está feito. Isto, se a vossa estratégia diz entrar uma vez. Se diz entrar 2 vezes, está tudo bem. Ok? Mas é preciso vocês respeitarem aquilo que está no vosso
método. Ok? Aqui portanto, na nossa academia, na Forex Academy Club, nós percebemos isto há muito tempo. Percebemos que ensinar análise técnica e fundamental não chega. Percebemos que podemos dar-vos o melhor curso, o melhor manual, as melhores estratégias, e mesmo assim, tu podes autossabotar-te se a tua mente não estiver preparada. E é aqui que faz a diferença de um bom trader ou não. É eu conseguir estar preparado psicologicamente para. Por isso, nós fizemos algo que nenhuma academia de trading faz em Portugal. Integramos psicólogas clínicas na nossa equipa. Ok? Atualmente temos profissionais qualificadas com formação clínica e experiência em gestão financeira que acompanham os nossos alunos ao longo do percurso, que participam ativamente nos nossos cursos, que ajudam os nossos alunos a identificar padrões emocionais destrutivos, a construir disciplina mental, a gerir o stress de operar com dinheiro real e a lidar com aquilo que é talvez a parte mais difícil de tudo isto. Perder e voltar a entrar no mercado no dia seguinte com a cabeça limpa. Isto é fundamental. Portanto, nós temos aqui as nossas psicólogas clínicas, a Amanda e a Joana, e fazem parte, portanto, da nossa equipa da Forex Academy Club, onde, de certa maneira, ajudam muito os nossos alunos a lidar com esta parte, uh, portanto, da psicologia no trading. Algumas situações comuns em que vocês muitas das vezes são guiados pelas emoções. Portanto, eu já disse aqui alguns, portanto, analisar um setup perfeito, mas eu não entro numa operação, já referi, por medo de perder. Entrar numa operação fora do plano, porque vi outros traders a falar sobre ela. Isto também é muito importante. É eu ter amigos, ou eu seguir muitas comunidades, ou eu até seguir muitas páginas no Instagram, etc. E então eu não, eu tenho a minha estratégia, mas por o fulano ter dito, epá, vou entrar aqui, então vocês vão entrar. Porquê? Porque é que vocês estão a depender de terceiros? Porque é que não é melhor vocês investirem em vocês, terem vocês o conhecimento e controlarem as vossas entradas e saberem, como em que somos guiados, eu já disse, a tal história do setup perfeito, e não entro por medo de perder. Entro numa operação fora do plano porque vi outros traders a falar sobre ela, aquilo que eu estava a dizer, portanto, é preciso eu não depender de terceiros, é preciso eu saber o que estou a fazer. E aquilo que eu estava a tentar chegar era, eu preciso de perceber porque é que entrei. Preciso saber porque é que entrei, preciso depois de perceber porque é que ganhei e preciso de saber porque é que perdi. E eu percebendo estes fatores todos, vai-me estar sempre a colocar-me, portanto, já me estou-me a colocar à frente de muitos traders, porque eu estou a conseguir saber analisar o porquê da entrada. Ok, tive sucesso, tive lucro. Ok, boa, significa que aquilo que eu tinha pensado na maneira de entrar, portanto, estava correta, perdi. Então porquê é que eu perdi? Tive alguma notícia que eu não vi? O mercado fez aqui alguma manipulação? Tenho de registar isto para a próxima vez eu não voltar a ser enganado. Ok? Portanto, nunca depender de terceiros e vocês terem controle absoluto sobre tudo. Muitas das vezes o que acontece? Vocês têm 50 pips de lucro. Para quem não sabe, um pip é uma unidade de medida nos mercados financeiros. É como os centímetros, é como litros, é uma unidade de medida. Portanto, nós aqui medimos em pips. E vamos imaginar que eu tenho 50 pips de lucro. Não chegou ali ao meu rácio, vamos imaginar, de 1 para 2 que diz a minha estratégia. Estou a dar aqui um exemplo. Mas eu já tenho 50 pips de lucro, então vou fechar. E fechei cedo demais. E o preço continua e poderia, e continuou neste caso, neste exemplo, até aos 150 pips. Portanto, é uma grande diferença. E se eu deixasse a minha trade, entre aspas, rolar, eu se calhar já conseguia ter tido então o meu lucro no rácio de 1 para 2. Significa que futuramente, provavelmente, poderia perder duas, que voltava à estaca zero. Portanto, sair cedo demais vai fazer com que eu também não consiga contornar perdas. Ok? E aqui um outro exemplo. Portanto, tenho uma operação perdedora e não a fecho porque acredito que vou recuperar. Portanto, não utilizo o stop loss, como eu já referi. Eu acredito que aquilo vá reverter a uma certa altura, então eu deixo. Aquilo vai consumindo capital, vai conseguir capital, vai consumindo capital. Das duas, uma, eu tenho mesmo muito capital e não arrisquei quase nada. E o mercado reagiu ali perto. Mas isto acontece uma vez em 10.
E mais tarde, se eu continuar a operar assim, vai chegar uma altura que o mercado continua o seu caminho e arrebenta com a vossa conta. Vocês não têm stop loss. Portanto, o problema pode já não ser a falta de conhecimento. Podes saber analisar o mercado, mas se a emoção, se os tais impulsos decidem por ti, o conhecimento, obviamente, deixa de ser suficiente. No trading, o objetivo não é sobre estar sempre certo. Eu farto-me de dizer isto. É ter um método em que consigas seguir mesmo sob pressão. Portanto, o método diz aquilo, eu vou fazer aquilo. O gráfico fez isto, vou entrar. Não fez isto, não entro. Ponto final, parágrafo. Ok? Não se discute. É isto que tem de acontecer. Porque cada operação não testa apenas a análise técnica, como já, aliás, qualquer um agora pode concluir isto perante o que eu estive aqui a falar. Testa também a nossa disciplina, paciência e controle emocional. E o controle emocional é o mais difícil. É mesmo muito difícil nós conseguirmos controlar, como eu gosto de dizer, a nossa mente. E então foi por isso que a Forex Academy Club integrou aqui duas psicólogas para ajudar os nossos alunos a terem um melhor autocontrole. Acabei de te mostrar os três erros que destroem a maioria dos traders iniciantes. Portanto, mas saber os erros, obviamente que não chega. Saber não é igual a saber aplicar. E aqui temos uma grande diferença da teoria para a prática. Eu posso saber sobretudo sobre mercados financeiros, mas se atuar na hora errada, não me adianta de muito, não é? E a maneira como eu atuo sob pressão e tudo mais é completamente diferente. Porque eu, quando sei a teoria e passo para a prática, eu estou num computador, estou a analisar, estou a traçar, o gráfico não para, porque, não é? Durante o dia o mercado continua, desenrola-se e o gráfico vai se desenrolando, obviamente. Portanto, eu estou a analisar perante aquilo que o gráfico está a mostrar de forma atual. Portanto, convém, muitas das vezes aquilo que nós recomendamos é que pratiquem muito, 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 muito e mais tarde é que utilizam depois dinheiro vosso, porque é uma grande diferença passar da teoria para a prática. E portanto, posto isto, é aqui que entra a próxima parte. Se estás a estudar, portanto, estás a estudar há meses ou anos, ainda não consegues um mês verde e consistente, tens medo de primeiro o botão de comprar ou vender, e quando finalmente o fazes, é quase sempre na hora errada. Sentes que te falta um sistema, um plano, um método claro, alguém que te diga faz isto, não faças aquilo. Então, se vocês se identificam com pelo menos um destes pontos, presta atenção aos próximos minutos, porque o que te vou mostrar foi exatamente pensado para vocês. A nossa formação ao vivo da Forex Academy Club já formou mais de 1500 traders rentáveis e requer apenas uma hora por dia para a aplicar. A formação portanto, é a formação de trading número um em Portugal. Aqui, no segundo, portanto, o Trustpilot, temos uma avaliação de 4,7 em 5. A nossa formação é o curso Trader Rentável 2026. Algo que eu quero acrescentar é que tudo aquilo que eu falei hoje está incluído na nossa formação. É um excerto. Tudo o que eu falei hoje, é um excerto do que nós ensinamos na formação. Nós na formação temos diferentes módulos. Temos um módulo só de análise técnica, temos um módulo só de gestão de risco, um módulo de análise fundamental, um módulo de psicologia. Portanto, temos diferentes módulos que estudam, e temos muita informação filtrada para tentar com que seja mais fácil quem está desse lado compreender este mundo dos mercados financeiros. Esta formação é 100% online via Zoom ou presencial. Vocês é que escolhem. Presencial em Lisboa. Em 30 dias de formação, em direto, vão aprender, portanto, aquilo que eu já referi, portanto, a analisar o gráfico, faz parte da análise técnica, e vão conseguir analisar um gráfico de qualquer ativo financeiro, seja Forex, ou seja, Forex par de moedas, é o que estamos a falar, ações, seja sobre o ouro, índices, em poucos minutos. Vão conseguir analisar os ativos que quiserem em poucos minutos. Vão conseguir compreender como é que os dados económicos, a tal análise fundamental, aquilo que nós vimos hoje, afetam os mercados financeiros e como tirar partido dos resultados. Vão conseguir, portanto, gerir o risco de forma estratégica e sustentável para que o teu capital dure
anos, mesmo em fases negativas. Negociar de forma, portanto, rentável a curto e médio prazo com apenas 1 hora por dia de gráfico. Onde vais aprender a ser acompanhado por toda a nossa equipa durante um ano, portanto, vais ter o privilégio de, após a formação, tens um ano de acesso, portanto, à nossa equipa, os formadores, portanto, do curso, o Rodrigo Jasmins, que é o CEO da Forex Academy Club, o Gonçalo Gonçalves, eu já me apresentei, o Pedro Filipe, Francisco Reis e a Amanda Vieira, portanto, a nossa psicóloga. No final do trader rentável, portanto, no final desta formação, vocês vão conseguir sair daqui com uma estratégia escrita, testada e adaptada a ti. Capacidade de ler o mercado em qualquer cenário, com ou sem notícias. Já vimos hoje, fundamental. Disciplina mental treinada com o apoio psicológico real, que não existe em mais nenhum outro lugar. Uma comunidade de traders sérios que encaram isto como um modelo de negócio sério para que nunca mais te voltes a sentir sozinho neste mundo. Neste mundo, no mercado financeiro, obviamente. O conhecimento que mais de 1500 alunos já usaram para mudar a forma como veem os mercados financeiros. Na escola de trading com mais de reviews em Portugal, no Trustpilot, e rating de satisfação mais alto, portanto, como já disse, a Forex Academy Club, aqui com 4.7, em que a maior parte temos aqui 5 estrelas sempre e temos muito bons feedbacks das nossas formações. É a única formação de trading em Portugal que oferece garantia de estratégia lucrativa ou então devolução do dinheiro. Estas são as datas da nossa, portanto, desta nossa próxima formação de 2026, sem próxima data prevista para já. Portanto, aqui para ficar claro, horários da formação, curso online via Zoom vai se realizar de 4 a 29 de maio de 2026. Quem escolheu portanto, este método de online via Zoom são 3 aulas por semana, segunda, quarta, quinta ou sexta, portanto, é segunda, quarta garantidamente e quinta ou a sexta das 19 às 20h15 e ficam com a formação, para vocês, é fundamental dizer isto. É online, fica gravada e é para vocês. Vocês vão ter acesso a essa formação daqui a 40 anos, 50, 10, 25. Não pagam, não existe aquela história de passado um ano tens de renovar. Não, isto é uma formação, isto é para vocês. Ok? E ficam com acesso, portanto, às gravações para sempre. Logo após a aula, nós já somos extremamente rápidos. Após a aula, fica logo disponível. Portanto, quem não conseguir estar presente nestes horários, não há problema, nós disponibilizamos logo a seguir a aula que ficou gravada. Quem escolheu o método, portanto, o curso presencial, um, portanto, Saldanha, Lisboa, a formação também é a maio de 5 a 28 e são 2 aulas por semana, à terça e quinta-feira, das 19 às 20h30. Isto é tudo o que está incluído na nossa formação. Portanto, o curso Trader Rentável, 22 horas em direto. Acesso vitalício, eu já disse, aos vídeos, todas as aulas, todos os slides ficam com acesso vitalício. Tem um exame teórico e prático no final do curso, 100% online. E vocês agora dizem, mas um exame teórico. Porquê, não é? É unicamente para vocês perceberem se estão preparados, se conseguiram perceber a nossa formação ou não. É algo para vocês. É para vos ajudar a perceber onde estão situados. E isto nós consideramos que é extremamente importante porque existe muita gente que acaba as formações ou às vezes as mentorias e acha que percebeu tudo, mas na verdade não percebeu nada. Ok? E não têm como saber isso. Então isto é quase uma avaliação para vocês. Ok? Um, Acesso um ano à comunidade VIP Discord, portanto, com mais de 800 traders ativos. Vão ter acesso a um ano de aulas de apoio semanal, vão ter um ano de acesso a sessões live trading semanais, um ano de análise do mercado semanal em vídeo, contacto privado com os mentores para suporte, vão ter ainda umas quantas aulas bónus, e-books, newsletter semanal, garantia de resultados lucrativos ou devolução do dinheiro a 100%, como já referi, e vão ter também, que é algo que é fundamental, um kit de trading
em vossa casa. Vão receber em vossa casa um manual A5 que vai facilitar ter algo físico, um passo a passo, um bloquinho de notas para apontar as vossas coisas, caneta, autocolante e, obviamente, vão ter também um diploma de conclusão do curso digital com o nome e data. Atenção que temos apenas um limite de 25 inscrições. Porquê? Porque queremos chegar a todos da melhor forma possível. É diferente ter uma turma de 25 pessoas do que ter uma turma de 100 pessoas. Não conseguimos chegar. Então, nós gostamos de ter estas pequenas turmas para conseguir chegar a todos de igual forma. Portanto, isto tudo com equivale a um valor de 3.665 euros. Mas, para quem está aqui neste webinar, passamos então este valor apenas por 58,9 durante 12 meses, ou, se quiserem pagar em duas vezes, 363,50. Se quiserem pagar a pronto, 697 euros é o curso, é o custo da nossa formação. Portanto, estes bónus todos que vocês têm aqui, o preço à frente, equivale a este valor e nós estamos a vender, portanto, por 697 a pagamento a pronto, ou então temos aqui a opção de duas ou de pagar ao mês durante um ano. As condições indicadas são válidas, portanto, estas condições deste preço, muita atenção, são válidas apenas para quem enviar mensagem agora na live durante os próximos 15 minutos. Entra no site, no botão de fazer a inscrição. Tem aqui o QR Code e tem já aqui disponibilizado no chat, portanto, o link. É só acederem e durante os próximos 15 minutos, portanto, este preço fica disponível apenas para quem o executar agora. Mas ainda há mais. Ainda vamos incluir mais um bónus exclusivo para quem está na live e fizer a inscrição. Ou seja, para quem conseguir fazer isto agora nos próximos 15 minutos, vão ter uma sessão ainda, para além do curso, uma sessão de mentoria privada de 1 hora com um trader profissional, um formador da Forex Academy Club no valor de 150 euros. Portanto, vão ter ainda este bónus, uma sessão de mentoria privada. Inscreve-te no nosso canal do WhatsApp. Tem aqui o link, portanto, exclusivo da inscrição, com mais de 3.000 euros em bónus. Tem aqui o QR Code e nos próximos 15 minutos podem aceder então à inscrição. O tempo vai começar a contar agora. Apenas quem enviar mais uma vez a mensagem para o WhatsApp nos próximos 15 minutos será aceito na formação com mais de 3.000 euros em bónus e o valor mais baixo de inscrição. E para ser o mais justo possível, eu tenho aqui um timer e vou deixar correr o timer durante os 15 minutos. Ao acabar os 15 minutos, temos inscrições fechadas. Portanto, 1, 2, 3. E temos então já aqui